Olá pessoal, beleza? Eric Ramos aqui. Vou falar agora do recém-finalizado Floripa Chess Open, forte atacadista. E a gente torceu muito, né, pelos brasileiros para tentar normas, enfim, romper algumas barreiras de rating também. E esse vídeo específico eu vou falar sobre o Diego de Berardino, que bateu na trave. Eu levantei 3 pontos, né, porque esse dilema, né, dele ter batido na trave. E a gente vai dar uma olhadinha em algumas coisas aqui, tá? Bom, a primeira coisa que eu vou ver aqui com vocês, vamos ver se vai funcionar. Queria ver com vocês a partida, tá? A partida da última rodada. O Diego ficou empatado, né, em pontos com foram 3 campeões, né, co-campeões. E essa partida aqui foi decisiva, porque se ele conseguisse vencer essa partida, ele teria sido campeão de forma isolada, tá? Então vamos ver no xadrez aqui o que aconteceu com o Diego, né? Por que não conseguiu vencer a partida, tá? Bom, a partida então começou com o peão dama, tá? O Diego de brancas. Na verdade, os dois jogadores chamam Diego, tá? Era Diego de Berardino contra Diego Flores. Jogaram aqui. Não vou fazer uma análise muito grande, pessoal, porque já tem muitos canais analisando aí e muitos mestres analisando, mas vou passar rápido aqui a partida. Jogaram um peão dama e tudo mais. Até aqui os dois jogadores já estão decorados até os dentes, né? Não tem nenhuma vantagem por enquanto na partida. Tá tudo dentro do normal, né? Uma partida aí que tem luta pelo centro e tudo mais. Aqui, né, o adversário estava ameaçando capturar e ficar de olho no bispo, né? Fiz o roque. Uma luta aqui pelo centro, né? Foi uma partida com bastante luta, né? E aqui eles trocaram um pouco os peões. Nessa hora que o computador dá um pouco de vantagem para o Diego já, né? Pela questão aqui do o rei está protegido, né? Algumas coisinhas. Esse cavalo aqui não vai dar tantos problemas, né? Então o computador já dá um pouquinho de vantagem para o Diego. Ofereceu essa troca de bispos, o Diego aceitou e aqui o Diego já tem uma vantagem considerável. Uma vantagem considerável. Ele recupera o peão do centro e tem domínio central aqui, já dá uma cutucada no cavalo e o adversário começa a ter alguns problemas, né? Ele fez uma defesa ativa, né? Então, em vez de defender o cavalo, ele atacou, né, o cavalo do Diego e ele daria um cheque e capturaria a torre, né, de presente. Então, uma defesa ativa. Tá? O Diego jogou H3, né? O cavalo foi para H6. E aí ele avaliou aqui na posição que ele poderia trocar um pouco das peças e ir para um final com vantagem, tá? Então ele jogou esse lance aqui que é muito legal, né? Porque baseado no tema da dama exposta. Então a dama está sem defesas, a dama está no ar, como eu costumo falar. Ameaçou, claro, que um golpe aqui de cheque duplo, mas em resumo, ele vai trocar um pouco de peças aqui e vai para o final um pouco melhor, tá? Então o Diego Flores troca as damas e tem um lance intermediário aqui, né? Poderia dar um cheque, troca cavalo, enfim. Mas se ele captura a dama, ele perde o cavalo. Então, ele não optou pelo cheque, não tinha tanta vantagem, então ele vai trocar os cavalos e vai dobrar o peão do Diego Flores e vai jogar esse final. Os computadores adoram esse final, já está dando 2 pontos de vantagem para o Diego. Nessa hora, o Alan Pichot já tinha empatado a partida, então o Diego sabia que se ganhasse essa partida seria campeão isolado, né? Imagino eu que ele tenha percebido ali, né? Porque os jogadores terminam, o outro já fica de olho, né? Mas aí aconteceu isso. Vamos ver as decisões finais aqui do Diego. Terminou desenvolvendo o bispo, mas trocou, né? E aqui 245, 245. Tá equilibrado, né, de número de peões, mas a estrutura do Diego é melhor, então ele tem algumas vantagens aqui estratégicas. E aí a torcida ficou um delírio, né? Chance do Diego converter essa partida aqui. Esse lance o computador não gostou, né?
porque a fraqueza do jogador de pretas é justamente ter peões dobrados em H, né? E aí, quando o Diego jogou o G4, elimina, né, esse peão dobrado. O computador gosta de jogar com troca de torres, sugere também rei E3, centralizando, rei F3, né? Tentar explorar esses problemas, né? Porque o adversário ele tem peão isolado aqui, peão dobrado isolado, peão isolado, então ele tem várias fraquezas na estrutura, né? Então tinha outras maneiras aqui, o Diego não soube explorar, né? Eu talvez tinha visto outras coisas, e a vantagem caiu muito, né? É claro que a gente está falando aqui com o computador nas mãos, e eu não vou falar que estou no ar-condicionado, que eu não estou, igual o Rafael Leitão costuma dizer, né? Mas aqui, no mínimo, o Diego sentiu que estava confortável, que tinha vantagem e tudo mais, mas não é claro como que ele vai converter. Bom, então depois de G4, a vantagem dele caiu bastante, ficou bem equilibrado para os computadores. E aí, depois das trocas, eles entram nesse final aqui de torre, de 2 torres, e o adversário tenta, né, fazer alguma coisa, dar uma ciscada, vamos chamar assim, né? E de novo, o computador fala sobre as trocas de torre, né? Troca as torres, alivia um pouco, e depois rei E3, rei E4, e aí a torre pode jogar também, enfim. O Diego acabou dando uma desperdiçada um pouquinho mais para frente. Então trocou, rei E3, né? E aqui de novo dá aquela sensação, C4, e aqui o computador sugere que ele jogue rei E4, tá? Rei E4 é uma das soluções, ou peão F5 e gerar um avanço aqui. Não é um lance intuitivo de fazer, é um lance bem de máquina. O Diego jogou um lance natural aqui, torre C1, e aí depois desse lance acabaram todas as chances do Diego de ganhar a partida, tá? Porque o Diego tomou torre D3 cheque, lance excelente aqui pelo adversário, rei saiu, e agora joga a torre G3, tá? Acho que torre por A3 seria um erro, né? Seria um erro, que daí esse peão tem menos importância do que esses aqui. Torre G3, o Diego avançou o peão aqui. Não, aqui na verdade, a partir daqui já não foi a análise deles, né? Tinha ficado... Ah, não, eles jogaram um pouco mais aqui, né? Não, isso aqui... Ah, não, tá certo. Essa aqui foi a análise deles, tá, pessoal? O computador aqui acabou salvando, tá? A partida terminou aqui, ó. Torre G3. E a partida terminou em empate aqui, tá? O computador dá 0-1, posição muito equilibrada. E aqui, esses lances que estão salvos aqui, ficou na memória do tabuleiro, porque a partida encerrou, os jogadores se cumprimentam e depois mexe aqui, põe o dedo, enfim, eles fazem uma lambança depois e não ficou salvo, tá? Mas por que empatou aqui, né? Uma das ideias aqui para o jogador de brancas seria, por exemplo, encostar, né, no peão. Né? Aí se encostar no peão vai cair todos os outros, né? Torre por G4, seguido de torre por F4, por exemplo, né? Se poderia jogar aqui, se jogasse G5 mesmo, que era uma das possibilidades, depois de C3, o rei encosta, D4, e aí torre F3, né? Acho que é isso, torre F3. Eu odeio quando o chess.com faz isso, do tabuleiro ficar de outra cor aqui. Peraí, deixa eu ver se eu consigo... Ah, porque eu entrei em análise, né? Beleza, tá. Foi isso que aconteceu. Bom, então aqui, depois desse lance, eles acordaram empate, tá? Então, em uma sequência então possível, seria jogar o C3 aqui, né? A partida tá muito, muito equilibrada. Bom, então essa foi a primeira trave aí do Diego, tá? Bateu na trave, ficou com empate, né? Como falei, já sabia que o Alan Pichot tinha ganhado a partida, tinha empatado a partida, então a vitória daria o título isolado para ele, mas não conseguiu converter, né? Teve algumas vantagens ali, mas não conseguiu
converter, né? Vantagem sim, pessoal, ficou numa posição onde era confortável, parecia que daria para ganhar a partida. Beleza? Bom, vou colocar aqui agora a classificação. Deixa eu colocar aqui para vocês. Bom, então tá aqui que tá a classificação. Então o Alan Peixoto ficou em primeiro, o Berardini e o Sandro Mareco em terceiro, os três com 8,5, tá? E aí foi pro desempate, tá? Desempate. O desempate tá tudo com 0 aqui. Por quê? Se a gente ver no regulamento, vou dar um zoom aqui no regulamento. O primeiro critério é o confronto direto, tá? O confronto direto, para ele funcionar, eu preciso que todos os jogadores tenham se enfrentado no grupo. Se a gente observar aqui, vou colocar peraí, vou colocar um Excel que eu fiz aqui, tá? O Pichot jogou com o Diego aqui e só. E o Diego, por sua vez, jogou com o Pichot e ainda jogou com o Sandro Mareco, beleza? Só que o Sandro Mareco, ele jogou só com o Diego. Então não teve a ligação Sandro e Pichot, tá? Por causa disso, o critério ele é omitido, né? Ele dá como critério 0. Beleza? Isso para vocês terem uma ideia. Eu já vi muita gente reclamar, poxa, mas eu joguei com tal pessoa e não sei o quê, né? Sempre há uma reclamação nesse sentido, né? Mas o confronto direto, para ele funcionar, eu preciso que todos os jogadores dentro do grupo tenham se enfrentado. Beleza? Então o critério aqui está como 0, tá? Então eles não se enfrentaram e foi para o critério 2, né? Onde o Alan Pichot ganhou. Que critério é esse, né? Vamos ver aqui no regulamento. Corte do melhor resultado, 0. Ou seja, não tem corte dos jogadores que foram mais fortes. E o segundo, corte do pior resultado, 2. Então, os 2 jogadores mais fracos de cada atleta foram retirados da contagem, tá? Partidas por WO e bye são calculadas contra jogador virtual, tá? Isso aqui é uma coisa bem interessante também. Não poderão ser adicionados pontos, tá? E para jogadores retirados, calcular o Bushes, né? Então ele vai fazer o seguinte. Então esse aqui foi interessante, os regulamentos normalmente não têm essa informação, tá? Do WO e do bye. Mas em resumo, o que ele quis dizer aqui? Que quando você tem um caso de jogador que, sei lá, eu fui lá, me compareci na minha partida, sentei, fiquei esperando, meu adversário não veio, ganhei a partida, tá? Nesses casos aqui, o seu adversário vai fazer 0 pontos. Imagina o quão prejudicial que seria para o seu critério. Então, ele vai calcular como se fosse um jogador virtual. Então, vamos imaginar que aquele jogador de 10 rodadas, ele tem feito 4, feito 5 pontos, tá? Então, o algoritmo, ele calcula aí, baseado mais ou menos na média dos atletas que você enfrentou. Beleza? Vamos ver por que deu essa diferença, por que o Pichot ficou 2 pontos na frente, né? Quem que atrapalhou aí o critério do Berardini? Vamos colocar aqui na tela. Bom, eu coloquei no Excel, fica mais fácil de fazer a conta. Esse aqui que são os pontos dos atletas, tá? Então, vamos eliminar aqui o Matheus, que fez 5, foi o que fez menos ponto, e o Juan, que fez 5,5, certo? Beleza, vamos eliminar esses caras aqui. Do Diego, a gente vai eliminar 5,5 e 6. Bom, as 2 primeiras partidas, tá? Jogadores fizeram menos pontos. E do Mareco, o jogador mais fraco que ele enfrentou fez 6, tá? E o outro 6,5. Também foi nas primeiras rodadas. Normalmente é os jogadores das primeiras rodadas mesmo, tá? Vou fazer a soma aqui. Ó, igual soma. Tá? Não sei se funciona assim, acho que não, né? Vamos ver se vai. Dá um erro muito louco aqui, né? Tá, vou fazer o seguinte, eu vou somar o grupo inteiro e a gente desconta 1. Né? Vou fazer o grupo inteiro aqui e eu desconto... Na verdade, eu vou somar mais 1, tá? Então, ele fez 61,5, então foi isso que aconteceu. Tá, eu vou substituir esse 5,5 para cá e aqui 6,5. Beleza? Como se fosse.
E deixa eu pintar tudo de preto. Bom, beleza? Então ele fez 61 pontos e meio, o Pichot. E o Diego aqui, vamos fazer a soma dele, igual soma 60. Por que deu 60 dele aqui? Deu 60, e lá tá dando um pouquinho menos, né? Não, tá dando 59,5. E deixa eu ver, e o Mareco, igual soma e soma aqui. 59, tá? Então aqui foi isso que aconteceu. Mas olha que duro, né? O Mareco teve que tirar jogadores que fizeram bem mais pontos, ó. Nessa brincadeira o Mareco perdeu 1 ponto e o Pichot tinha perdido. O Pichot perdeu. Ele deixou de perder 1 ponto aqui, né? Em relação ao critério. Bom, mas é isso, pessoal, tá? Então soma o ponto dos melhores adversários, tá? E chega nessa solução aqui, beleza? Chega nessa solução, que é a soma escolhendo os dois. A gente pode comparar também o... Deixa eu colocar aqui. A gente pode comparar também o critério 4, que é sem descarte, tá? Sem descarte, o Mareco fez até um pouquinho mais pontos que o Diego, ó. Tá? E o Alan Pichot tem essa diferença aqui. Na verdade, o Alan Pichot... Ah, tá, beleza. O Alan Pichot... ele aconteceu um caso bem curioso aqui com o Pichot, né? Vou colocar aqui para vocês. Curiosíssimo aqui. Foi o seguinte. No meio do torneio, esse Juan aqui deu um WO, ó. Deu um WO. Tá? O WO não quis jogar aí com o número 1 do torneio, por algum motivo, né? Ou também, enfim, passou mal, sei lá, chegou atrasado mesmo, isso acontece. E aí não pôde jogar a partida. E aí o Pichot ganhou essa partida, o ponto inteiro, né? Como é WO, ele tem que ser enquadrado lá naquela pontuação, né? Naquele formato lá. Mas aqui acabou que o ponto atribuído para esse WO foi o mesmo de 6,5, porque bateu aqui, ó, 61,5 e bateu o critério. Beleza? Então essa foi a segunda trave do Diego, tá? Ele não conseguiu aí ter vantagem no critério, né? E foi interessante que ele jogou com os dois argentinos, né? Mas não pôde. E aí o Alan Pichot ficou na frente do Diego, tá? E por último, a terceira trave do Diego, né? Mas a gente já tinha falado aqui antes, que foi a questão da norma, né? Ele cumpriu ali com todos os requisitos, enfrentou 5 title holders, enfrentou 3 GMs, né? Inclusive ele não precisava, mas ele enfrentou aqui vários países, ó, Peru, pintar aqui de alguma cor. Ó, Peru, Argentina, olha quanto país que ele enfrentou. Bolívia, 32 aqui da Argentina. Bolívia. É difícil, gente, o cara enfrentar tudo isso, viu, num campeonato só. Bolívia e esse aqui é do Paraguai. E foram 3, 4, 5 brasileiros. Excluindo o primeiro, foi 4 brasileiros, né? Então aqui ele cumpriu o requisito de bandeira, ele não precisava, tá? O Floripa tem essa exceção, ele não precisava. E aí ele fez isso, fez aquilo, fez tudo. Ele conseguiu bater o rate performance, pessoal. Incrível, né? Ele fez aqui rate performance de 2.601 ajustados, tá? Não é o performance do Chess Roots, mas fez ajustado 2.601. E a média de rate deu 2.328, também ajustado. Só que essa média é inferior ao mínimo. Beleza, gente? Então, uma pena aí para o Diego. Foi uma sequência de traves, né, que ele bateu. Mas a gente pode ver aqui também que ele conseguiu... não, aqui não vai aparecer, né? Mas se vocês somarem aqui, ele saiu positivo de rate, né? Então ele está voltando aí para os 2.500 pontos. E qual que seria a solução, né, para que o Diego conseguisse alcançar essa média aqui? Bom, os adversários dele, né, que estavam com uma pontuação alta na rodada, poderia ter um pouquinho mais de rate, né? Então, por exemplo, o Caio aqui, um jogador que está em ascensão, está jogando para mais do que esse rate aqui, né? Vamos imaginar que ele também tivesse uns 2.200, né? E a Daniela Cordeiro também estava fazendo um ótimo torneio
mas pela pontuação que ela estava, né, para estar enfrentando o Diego, vamos imaginar que ela tivesse pelo menos uns 2.300, 2.350, por exemplo, tá? E por último aqui, o Lucas Tomiello também é um jogador em ascensão. Vamos supor que ele tivesse 2.300 também. Tá? Feito isso, né, esses jogadores que demonstram força enxadrística maior, né, mas não tem o rate ainda, aí o Diego sim teria alcançado a média de 2.381, tá? Que seria superior. E aí ele bateria um performance de 2.654, atrelado aí ao mínimo, ele conseguiria a sua norma definitiva, tá bom? Então, ele fez um ótimo torneio, faltou um pouquinho para vencer a partida. O critério de desempate aí varia muito, né? Não tem jeito, depende dos adversários. E o rate também, que depende dos adversários, mas se esses jogadores que estão em ascensão já tivessem o seu rate, que é algo que eles merecem, esses jogadores que eu selecionei são jogadores que estão ganhando rate, estão evoluindo, o Diego poderia ter batido a média. Beleza, pessoal? Acho que é isso. Se vocês curtiram esse conteúdo aí, deixa o like, compartilha com os amigos. E se assistiu até aqui, comenta aí. Vai dar gol no próximo, nos comentários aí, beleza? Se assistiu até aqui, vai ficar uma mensagem aí para eu saber quem que está assistindo, quem que está gostando do conteúdo. Beleza? Até a próxima. Tchau.